boas-vindas. A gente vai começar, então, nosso primeiro Terços com Museologia aqui do ano. A gente já tinha comentado, falei um pouquinho antes, que a ideia não é a gente se aprofundar muito nos temas, é trazer alguns elementos para a gente discutir e também não ser nada muito cansativo. Eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês, então eu vou colocar aqui. Vocês me avisem, está passando os slides e tudo mais, porque já aconteceu de não passar, né? Sabe como é que é? A gente sempre tem esses problemas. Mas, de qualquer forma, vai ser legal. Olha só, então, eu pediria normalmente para vocês se apresentarem, mas está entrando gente toda hora, eu acho que a gente vai acabar ficando aqui muito tempo, e como a ideia é ser algo meio rápido, eu vou pedir que vocês escrevam aí do lado quem vocês são, de onde vocês vieram, que acho que vai ser um pouquinho mais fácil, e aí depois eu dou uma lida para conhecer um pouquinho melhor vocês. O meu nome é Mariana, eu sou museóloga, eu sou mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, eu atuo como museóloga do Museu do Folclore de São José dos Campos, e esse projeto é deles, né, então espero que vocês gostem. Estou sempre disponível para trocar ideias sobre outras coisas, então se vocês quiserem depois me adicionar nas redes sociais para a gente conversar, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mandar e-mail, no final eu deixo meu e-mail para vocês também, para a gente poder conversar. Alguns de vocês eu já conheço, então é isso, para quem eu não conheço, prazer. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, peraí. Ó, se eu mudo, vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Perfeito. Então, vou ficar um pouquinho aqui sem a câmera, mas vocês vão ouvindo e daqui a pouco a gente consegue conversar melhor também. Como esse é o nosso primeiro encontro, eu pensei em trazer uma coisa bem inicial mesmo. Quem já fez esse encontro no ano passado, a gente já teve uma conversa parecida, mas as coisas mudaram desde então, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre o que é um museu, quais são suas definições, como que funciona um museu. Ao longo do tempo, pensando em toda a nossa trajetória aí, para chegar nos conceitos que nós temos hoje. E a verdade é essa, meus amigos e minhas amigas, que quanto mais a gente pensa no que é um museu, mais difícil fica de responder. Normalmente parece uma coisa fácil, né? A gente começa a ter várias palavras na nossa cabeça quando a gente pensa em museu. Inclusive, se vocês quiserem escrever aí do lado quais são as primeiras palavras que vêm na cabeça de vocês quando vocês pensam em museu, vai ser interessante também. Mas conforme a gente vai se aprofundando, como em qualquer área, mais difícil fica a gente ter uma resposta certa sobre isso, até porque não existe. Então, quando a gente pensa em museu, a gente ouve várias vezes as pessoas dizerem que é um lugar de memória, né? Isso é uma coisa que a gente tem ouvido constantemente, cada vez mais, falando de espaços de memória, de lugares de memória, e não só se referindo a museus, mas como a outros espaços também. Mas museus sempre incluso neles. A gente sempre ouve também as pessoas falando que o museu é o quê? É um meio de comunicação. Por quê? Porque ele a gente tem esse contato com o público, a gente transmite informações em potencial, que podem ou não virar conhecimento. Ele também é conhecido como um espaço que guarda os documentos físicos e que produz conhecimento a partir deles. Ele é um fenômeno, como diria a professora Teresa Scheiner, ele é um espaço no qual ocorre o fato museal. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento comunitário e social, como diria o Varrini, e a gente não tem uma resposta certa. Todas essas respostas estão certas, dependendo da perspectiva que você olha para o museu. Museus são espaços complexos. A gente tem, sim, o espaço de comunicação, quando a gente pensa em exposições, em ações educativas. Ele é realmente um espaço que guarda documentos físicos, né? A gente tem os objetos como documentos, a gente tem os próprios documentos em papel, a gente tem os prédios que são documentos também, de alguma forma. Ele é um lugar de memória porque ele está trabalhando a memória, a gente tem essa troca, essa relação com o espaço que acaba evocando várias memórias, trazendo várias coisas para a gente.
Ele pode ser uma ferramenta de desenvolvimento comunitário e social, dependendo do museu e de como ele é usado, e ele é um fenômeno, e ele é também o espaço onde ocorre o fato museal. Então, todas essas ideias estão certas. E aí a gente tem, se a gente pensar um pouquinho melhor, quando fala no lugar de memória, eu selecionei alguns desses para a gente discutir um pouquinho mais, que mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de memória se a imaginação investe de aura simbólica, material, funcional e simbólica. Parece um pouco complexo quando a gente pensa isso, mas é isso que eu estou falando. A gente usa a ideia de lugar de memória para falar de museu, mas não só museu. Tem várias pesquisas que relacionam cemitérios, que relacionam feiras de antiguidade, que relacionam depósitos, qualquer coisa assim, com a ideia da memória. Mas os museus, eles caracteristicamente já têm essa aura simbólica, material, funcional, né? Eles já existem, eles já são investidos com isso por natureza. Os objetos que estão lá, eles já estão representando algo, então eles já são simbolicamente alguma coisa. O museu é um fenômeno, a professora Teresa Scheiner diz isso, o museu ele é livre e plural, ele pode existir em qualquer espaço, em qualquer tempo. E não existe, portanto, uma forma ideal de museu, que possa ser utilizada em diferentes realidades. O museu toma a forma possível em cada sociedade, sob a influência de seus valores e representações. Isso aqui é muito interessante se a gente pensa exatamente na mudança que o museu e que o conceito de museu tem ao longo do tempo. Por quê? Porque ele pode existir em qualquer espaço, em qualquer tempo. Então, a gente pode pensar aí que, né, a gente tem um museu na década de 50, ele é diferente de um museu hoje, ele tem uma perspectiva diferente, ele tem uma função diferente, mas mesmo assim, ele existia, ele tomava a forma possível que ele tomava, e agora ele toma outra forma possível, depende dos valores e representações que ele tem por aí. Eu sei que eu estou passando um pouco rápido e que os temas são um pouco complexos, mas vai dar tudo certo, gente. O fato museal, né, que a professora Valdizia Rosso Camargo Guarnieri fala bastante, que é essa relação profunda entre o homem, o objeto e um cenário. Então, o que acontece? É a relação, segundo ela, o museu é isso, né, um espaço onde acontece isso, que o sujeito e o objeto fazem parte da realidade ao qual o homem pertence e sobre o qual ele tem o poder de agir. Essa relação comporta diversos níveis de consciência e o homem pode aprender o objeto por meio de seus sentidos, visão, audição, tato. O que isso significa? Quando a gente, nós, pessoas, homem, público, a gente tem a relação com o objeto dentro de um cenário específico, por quê? Porque a gente comentou nas outras definições, como, por exemplo, o espaço de memória, que os objetos que estão dentro do museu, eles têm uma aura simbólica. Eles não são mais um objeto de uso. A gente vai falar sobre isso melhor no próximo encontro. Eles são algo diferente. E quando a gente, dentro desse cenário que é o museu, se relaciona com um objeto lá presente, a gente vai ter uma relação com ele diferente de um objeto que a gente encontra em outro lugar. Porque a gente começa a ter uma relação sentimental com ele, a gente começa a pensar nele de uma forma diferente. Isso evoca na gente diferentes formas de agir sobre isso. Então, a gente pode encontrar um objeto nesse cenário que faz pensar em como a gente vivia na nossa infância, ou alguma lembrança que a gente teve, ou algo assim. Eu já dei muitas vezes esse exemplo, mas um exemplo que eu gosto de dar foi de um outro espaço que eu trabalhei, que era um museu bastante simples, com objetos do cotidiano, e tinha o cenário de uma cozinha da zona rural. E nesse cenário de cozinha, tinha alguns objetos em cima, como xícaras, bules, de ágata, né? Vocês sabem aquele metal esmaltado, comum na roça. E aí uma senhorinha, bem senhorinha, devia ter uns 80, 85 anos, entrou nesse museu, e o primeiro lugar que ela se encantou foi pela cozinha, e ela ficou olhando bastante tempo aquela mesa, com a xícara, com o bule, com o prato, e ela começou a chorar. E quando a gente foi conversar com ela, o porquê que ela estava chorando, abração e tal, né, ela comentou que aquilo remetia muito à infância dela, porque naquela cidade, em Pelotas, teve um surto de tifo,
E eles ficaram presos em um ginásio por alguns dias, porque as casas deles estavam passando por desinfecção, várias coisas assim. E eles só tinham café preto para tomar e pão puro. E o café era servido numa xícara exatamente igual àquela. Então, eu acho isso uma ótima forma de conseguir explicar o que é o fato museal em exemplos. Quando ela entrou no museu, ela, o homem, entrou no cenário, o museu, que por algum acaso tinha uma cozinha reconstruída, e ela se relacionou com aquele objeto, a xícara, ela conseguiu, então, pensar e lembrar e sentir a partir daquela relação. Então, ela vivenciou puramente aí o fato museal. E quando a gente pensa na nova museologia, eu não vou me aprofundar muito sobre isso, né, ou a museologia social, o De Varine propôs, então, que existe uma diferença. A gente tem, no museu tradicional, o público, a coleção e o edifício, né, no lugar do homem, o objeto e o cenário. E no novo museu, entre aspas, a população, ou a comunidade, o patrimônio e o território. Porque era aquilo que eu estava falando, o fato museal, ele não acontece somente em museu, mas museus são um espaço propício para isso. E aí, a gente vai pensar em algumas outras coisas nesse sentido. Eu trouxe aqui, antes, algumas palavras de alguns filósofos, alguns sociólogos, alguns pensadores sobre a teoria museológica. Mas a gente tem algumas outras coisas também que nos dizem o que é o museu, tentando responder o que é isso. Porque sempre que me perguntam o que é museu, depois de dar um pouco de risada, né, falar assim, eu não vou conseguir responder isso, eu corro aqui para as definições oficiais, porque elas acabam escorando um pouquinho a gente, dando esse apoio moral que a gente tanto precisa para responder uma pergunta muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Então, a gente tem a definição de Museu do Icon de 1946. O que ela dizia? Que um museu é um estabelecimento permanente, sem fins lucrativos, com vistas a coletar, conservar, estudar, explorar de várias maneiras e, basicamente, exibir para a educação e lazer de valor cultural. Então, deem uma olhada nessa definição de 46. Eu fiz aí alguns grifos para a gente prestar atenção neles mais para frente, mas por que a gente tem exatamente essa ideia de exibir para a educação, né? Basicamente, como ele disse aqui. Porque tem a ver com o contexto da época e com o pensamento do que era museu na época. A gente teve ali, entre a década de 30 e 40, o surgimento de diversos museus, principalmente aqui no interior de São Paulo, históricos pedagógicos, que estão relacionados exatamente com essa definição. A gente está pensando em um museu que existe, acima de tudo, para a educação. A educação era um dos principais fundamentos do museu. Se a gente pensa um pouquinho antes disso, ou muito antes disso, o principal fundo da existência do museu era a pesquisa, né? A gente tinha um museu com caráter mais universitário, um museu mais com caráter enciclopédico, que a gente diz, né? Essa ideia de colecionar informações, de colecionar, entre aspas, conhecimento em um espaço. Mas na década de 40, começa a ter uma série de discussões que levam a gente a concluir, na época, que o museu ele não deve existir só para pesquisa, porque se ele existe só para estudo e só para pesquisa, ele não chega onde ele precisa, que é na educação mesmo. Então, foi uma longa e enorme discussão sobre isso que acabou chegando nessa definição de museu de 46. Depois, a gente tem aí a definição dos anos 70, e vamos prestar atenção, em 74 era um estabelecimento permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e seu desenvolvimento, aberto ao público, que coleciona, conserva, pesquisa, comunica e exibe para o estudo, a educação, o entendimento, a evidência do material do homem e seu meio ambiente. Legal. Então, aqui a gente já tem uma discussão diferente. E qual que é a principal discussão diferente que a gente tem aqui? É isso, o museu a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. E por que a gente tem isso? Porque a gente tem a ideia dos novos museus, entre aspas, a ideia da sociomuseologia, da museologia comunitária, tudo surgindo para pensar no papel do museu
como uma ferramenta para o desenvolvimento social, como uma ferramenta que não funciona só para a educação. Não é esse o fim dela. Ela é mais do que isso. E o que, que ela vai exibir? Uma coisa só de valor cultural? Não. Ela vai exibir a evidência material do homem e o seu meio ambiente. Então, a gente já está pensando que não é uma coisa que tem só um valor cultural. Qual que era o valor cultural que eles estavam pensando lá nos anos 40? A gente não tinha uma definição de patrimônio imaterial. Então, muitas vezes, quando estava se falando de valor cultural, é o valor cultural óbvio, as obras de arte, os objetos de valor, algo nesse sentido. E quando a gente tem essa mudança aqui nos anos 70, falando que é a evidência material do homem, a gente está expandindo esse entendimento. Então, a gente tem mudanças muito importantes aqui. E essas mudanças, elas acontecem por acaso? Não, elas são realmente resultado de uma enorme discussão que estava acontecendo desde os anos 60 e se estendem até os anos 80. Então, estava dentro aí do contexto dela. E essa definição, inclusive, durou bastante, né? Vocês podem ver que as definições, elas duraram bastante, porque a próxima, ela foi feita em 2001. E essa definição de 2001 é que o museu, de novo, é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e seu entorno para a educação e o deleite da sociedade. Então, a gente tem aí, de novo, a ideia dos testemunhos materiais, afinal de contas, a gente está pensando em um museu, a gente está pensando no quê? Em objetos, na maior parte do tempo. Então, pelo menos aí, né, nos anos 2000, a gente ainda estava muito preso a essa ideia do objeto. O que, que a gente tem bastante de diferente aqui? A gente tem essa ideia, então, difunde, né? A gente tem o comunica no outro, a gente tem o difunde nesse, pensando em outras formas de você comunicar os objetos, o testemunho material. E é interessante aqui também o deleite da sociedade. Por quê? Porque museus também são espaços de prazer. Claro, as pessoas visitam, elas podem se deleitar, elas não precisam, mas elas podem. E aqui nós temos a definição de 2007, essa que estava em vigor, então, até o ano passado, até o finalzinho do ano passado. O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente, com fim de educação, estudo e deleite. Então, a gente tem aí uma mudança importante em 2007, que é essa inclusão do patrimônio material e imaterial. A gente vai falar mais sobre isso em outros encontros, em outros momentos, mas é uma discussão que ainda está, né? Mas em 2007 ali era uma discussão que estava muito forte. Então a gente tem de novo a definição do museu pelo ICOM refletindo as discussões anteriores que aconteceram desde 2001 até 2007. Afinal de contas, o pessoal não ficou muito satisfeito, né? Ainda manter a ideia das evidências materiais. O museu não vive só do material, ele vive também do imaterial. E aqui, então, em 2009, bebendo da fonte, da definição do ICOM de 2007, a gente tem a definição do Estatuto de Museus, da Lei 11.904, que museus são instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fim de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, aberta ao público, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Então, a gente tem uma definição que lembra bastante a definição de 2007 do ICOM, lembra bastante mesmo. A gente tem alguns acréscimos, né? A gente tem essa ideia de conjuntos e coleções, a gente tem mais, né, fins aqui, a preservação, enfim, a gente tem alguns acréscimos, mas a ideia é mais ou menos a mesma, porque está muito próximo e a discussão foi muito conjunta. Quando foi instituído o Estatuto de Museus, ele também estava pensando e conversando com todo o cenário da museologia internacional
E muitas pessoas que participaram da definição de 2007 acabaram participando de alguma forma da definição de 2009 aqui no Brasil. A gente tem uma comunidade bastante ativa, né, na área. E agora, recém, fresquinha, a definição de 2022, que o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Os museus, abertos ao público, acessíveis e inclusivos, fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Os museus funcionam e comunicam ética, profissionalmente e com a participação das comunidades. Proporcionam experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimento. Vocês viram quantas mudanças nós tivemos nessa última definição, mas, ao mesmo tempo, quantas coisas foram mantidas? Antes dessa definição ser aceita, teve a discussão sobre uma outra definição que gerou uma polêmica enorme, porque ela trazia informações muito diferentes dessas aqui. Ela acabava sendo algo mais utópico e não trazia tantos pontos de definições anteriores. O interessante dessa definição é que, apesar das diferenças, das mudanças, de tudo que foi acontecendo, eles mantiveram presente as discussões que aconteceram anteriormente. Elas não foram riscadas, elas não foram apagadas, elas continuam presentes na discussão e na definição aqui do museu. Porque o museu, ele continua sendo uma instituição permanente, ele continua estando a serviço da sociedade. Por que eles não colocam da sociedade do seu desenvolvimento? Porque eles já trazem embaixo outras coisas que indicam isso para a gente, né? Eles colocam que precisa ser com a participação das comunidades, que vão proporcionar experiências diversas, que eles são acessíveis e inclusivos. E aí, essa parte é interessante, né? A gente nunca teve isso na definição. Nunca teve que eles precisam ser acessíveis e inclusivos, que eles precisam fomentar a diversidade e a sustentabilidade. Então, a gente tem algumas coisas que se mantiveram, né? Ele continua sendo o quê? Para a educação. Afinal de contas, toda aquela discussão que teve na década de 40, ela não foi em vão. Ela chegou nesse resultado. Os museus, eles continuam, sim, servindo para a educação patrimonial, a educação informal, vários tipos de educação. A gente não tem uma educação. Outra coisa que a gente manteve aqui, né? A discussão dos anos 2000 sobre o patrimônio material e imaterial, está tudo mantido. A gente tem aqui, que o museu, né, está a serviço da sociedade, a gente tem todas essas questões que a gente foi discutindo ao longo dos anos, refletidas aqui, e as questões que são presentes agora. Quais são as questões que estão em alta, que a gente tem discutido sempre, todo dia, em qualquer lugar que você entra na internet, em qualquer notícia, em qualquer fórum, em qualquer coisa, em qualquer rede social? A diversidade. E quando que a gente está falando em diversidade, sobre o que a gente está falando? Já vai chegar lá, né? Mas, primeiro, fazendo um apanhado geral daquilo que a gente conversou, daquelas definições todas, a gente tem algumas coisas que elas sempre se repetem em quase todas as definições. Levantando aqui as características, né? Ele é aberto ao público. Então, museus, a gente sabe, eles são abertos, eles precisam ser visitáveis. Se eles não são visitáveis, eles são coleções particulares, eles são outra coisa, enfim. Mas não são museus, eles não têm fins lucrativos. Eles são permanentes. Eles estão a serviço da sociedade, do seu desenvolvimento, ou a serviço da sociedade. E agora, eles são acessíveis e inclusivos. Então, a gente tem também, quais são as funções, né, ao longo do tempo? Todas essas aqui, mas se a gente pegar todas elas e comparar e levantar, a gente sabe que o museu, ele pesquisa, ele coleciona, ele conserva, ele interpreta e ele expõe. A gente tem tudo isso. É claro, tem outras coisas ali escritas. A gente tem a ideia de comunicar, mas comunicar, a gente sabe que quando coloca expor, a gente não está falando só da exposição em si, a gente está falando da comunicação de uma forma geral. A gente tem a ideia de reflexão trazida agora na última definição, mas também a gente pode pensar que a gente interpreta e que a gente reflete sobre, enfim. E os fins? Os fins que sempre são contemplados desde o comecinho, a educação e a fruição. Que é exatamente isso, né? A educação
informal, patrimonial, e a fruição, a comunicação daquilo. E a pesquisa, que não está anotado aqui, mas a pesquisa também. E agora a gente sabe que a partir dessa nova conversa, dessa nova definição, os museus, eles devem promover a diversidade, eles devem ser espaços de troca, porque está escrito lá que eles precisam ser participativos, você tem que ter a participação da comunidade nos museus, e eles devem ser inclusivos. Afinal de contas, a gente tem lá, né, a nossa definição, está aqui, ó. Eles são um espaço de partilha de conhecimento. E aí a gente chega num probleminha, né? Porque na teoria isso é muito legal. Mas como que está funcionando na prática? Se a definição que a gente tinha, aquela de 2007 ou aquela de 2009, a gente já nem conseguia cumprir tudo, né? Na prática, os nossos museus, porque quantos deles, né, cumpriam sua função social? Quantos deles eram espaço de desenvolvimento? Enfim. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. E se uma instituição, ela cumprir todas as definições, mas ela possui fins lucrativos, ela deixa de ser um museu? Pela definição, sim, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Museu de Grevin em Paris. E ele é exatamente igual a um museu, mas ele tem fins lucrativos. Ele deixa de ser museu? E por que eu estou falando isso? É uma provocaçãozinha para a gente pensar. Porque se a resposta for sim para isso, a gente vai chegar em outras questões. Quantos museus a gente conhece que cumprem a função social e estimulam o desenvolvimento social? Isso era o que a gente podia questionar antes, mas e mais? Quantos são um espaço de troca? Quantos são inclusivos? Quantos são diversos? E quando a gente fala inclusivo, a gente não está falando de colocar uma rampa para a pessoa entrar ali, não. A inclusão não é essa. Não é fingir que o museu é inclusivo porque ele tem uma rampa para a pessoa entrar. Isso não é inclusivo. Porque a inclusão, ela não está falando só de coisas físicas. A inclusão, ela está falando de vários aspectos sociais, econômicos. A gente está falando de diversos tipos de público, diversos, porque nós não somos uma pessoa, nós somos muitas pessoas, e o museu está aqui a serviço da sociedade, então a sociedade ela é plural. Quando a sociedade é plural e a gente fala que o museu obrigatoriamente é inclusivo, a gente está falando que ele precisa abraçar diversos tipos de público. Ó, diversos. Quantos museus a gente conhece que estão fazendo isso? Todos esses museus, eles deixam de ser museus? Legal, né? O museu ele precisa pesquisar, colecionar, conservar, interpretar, expor. E mais, quantos proporcionam reflexão e a partilha de conhecimento, que é o que a gente tem lá? Se já tem muitos museus que não estão fazendo nem isso aqui, ó. Quantos a gente conhece que estão fazendo isso aqui? Todos esses museus que deixam de fazer isso, eles deixam de ser museus? E aí a gente vem aqui para uma coisa interessante para a gente pensar. Pesquisar, colecionar, conservar, interpretar, expor, promover a reflexão, é bastante coisa, né? E isso tudo é o que sustenta o nosso museu. Sem isso, o nosso museu cai. E o que são esses itens? Onde eles estão? Eles estão na extroversão ou comunicação, na salvaguarda ou preservação, na pesquisa. Eu estou falando esses dois termos porque vocês vão encontrar isso em diversos lugares escrito das duas formas, mas vocês entenderam. São os três eixos principais de sustentação do museu. Todas as atividades do museu, se a gente quiser, a gente pode inserir aqui dentro. E se a gente faz um deles, que normalmente é a extroversão, entre aspas, né? Normalmente é a exposição, porque os museus normalmente estão muito preocupados, é aquilo que eu falei. A gente acaba no nosso cotidiano ficando tão preocupado em fazer, que a gente acaba deixando as coisas que não aparecem para segundo plano. Em outras palavras, a gente está tão preocupado em expor, receber doação, expor, que a gente acaba não fazendo mais nada, a gente não processa aquilo que a gente recebe, a gente não salvaguarda e a gente não pesquisa. Aí,
Se a gente não faz isso, um deles que seja, se a gente só faz exposição, o nosso museuzinho, ele não se sustenta em pé, meus amigos. Não vai ter como. E quando eu tô falando extroversão e comunicação, eu tô falando, não é só exposição, não adianta. Por quê? Vocês lembram lá no começo que eu falei que uma das características do museu, ou uma das definições que as pessoas podem usar, é que ele é um espaço de comunicação? E ele é mesmo. E ele é um espaço de comunicação que não é só uma exposição. Ele não é só isso, ele não é só um salão. Abrir a porta do museu e deixar um monte de objeto aleatoriamente jogado não é comunicar. E mesmo que a gente fizesse isso e isso fosse considerado uma exposição, o museu ele não pode ser só isso. Ele não pode viver só disso. E agora, na nossa definição, a gente tem que os museus proporcionam experiências diversas. Então, claro que a gente não pode ficar preso nisso aqui. A gente tem, então, outras coisas. Nós temos ações educativas de diversas formas. Nós temos publicações, participação em evento, difusão de acervo em bancos de dados. A gente tem todas as coleções se tornando virtuais, muitas vezes. A gente tem empréstimo de acervos. A gente tem muitas coisas que podem comunicar o nosso acervo, que podem comunicar a nossa instituição e que não são isso aqui. E aí nós temos a salvaguarda. A ideia de salvaguarda é exatamente isso, que a palavra diz, né? Salvaguardar, salvar e guardar. E nisso a gente tem todo um processo gigantesco mostrando para a gente os bastidores da nossa instituição, todo o processamento. Salvaguardar é só receber os objetos e guardar dentro de um depósito? Claro que não. Se fosse, nossa vida seria muito fácil. E aí a gente poderia falar que tem um monte de museu por aí que está fazendo isso aqui perfeitamente. Mas como não é só isso, salvaguardar, a gente tem que seguir todo um processo de aquisição, e essa aquisição ela precisa ser consciente, ela precisa ser pensada dentro da nossa política de acervos, ela tem que contemplar o perfil da instituição, não é só ficar pegando doação porque o filho do prefeito quis doar um fax, sei lá. A gente tem que pensar em toda a documentação do acervo, todos os nossos bancos de dados, e a gente tem que pensar no acesso a eles de forma eficiente, não só para quem está dentro da instituição, mas para outras pessoas de fora. A gente tem que pensar no acondicionamento disso, que nem eu disse, não é receber a aquisição, né, receber uma doação ou comprar um acervo, jogar dentro de um depósito, dentro de um armário, como muitos museus fazem, que é uma salinha bem pequena, que é praticamente um armário, tudo empilhado, não é isso. O acondicionamento é pensar nas necessidades de cada objeto, de deixar esses objetos mais felizes, o mais alegres possível, para eles viverem o máximo possível. É fazer a conservação, sim, a conservação preventiva primeiro, mas às vezes a gente tem que fazer também outros tipos de conservação, e, em último caso, um restauro. E a gente tem que ter ferramentas para fazer isso. E a principal ferramenta que a gente tem que ter são profissionais qualificados, é um investimento nisso. É a instituição reconhecer que esse trabalho também é importante, o poder público reconhecer que esse trabalho também é importante, que não é só a exposição. E a pesquisa? Bom, a pesquisa, quando a gente fala assim, ela parece uma coisa óbvia, né? É aquilo que o pessoal vai fazer para montar exposição, né? Mas não é. Como eu já disse, a comunicação e a extroversão não é só a exposição. Então, a pesquisa não é só para isso. A pesquisa é para muitas coisas. E ela aparece presente na maior parte das definições de museu, tirando na de 2001. Todas as outras, desde a década de 40, elas estão aí, sempre aparecendo, porque é do caráter do museu, é da fundação do museu, é da história do museu. Os museus, eles surgem, que nem eu comentei, vinculados a universidades ou espaços de pesquisa, e eles têm isso como algo de dentro deles, fazendo parte da história deles. Então, isso é sempre contemplado. Mas a pesquisa não é só a pesquisa para exposição, é a pesquisa do acervo, daquele monte de acervo que a gente fica o dia inteiro recebendo na instituição, e que a gente nem sabe de onde veio, nem para onde vai, nem o que vai acontecer com ele. Todo o acervo da instituição precisa receber esse carinho, esse olhar de uma pesquisa para a gente conseguir fazer alguma coisa. É a pesquisa de público também, para a gente conhecer quem está visitando. Os museus, eles não precisam
trabalhar de diversas formas, eles não são inclusivos, eles não são diversos, para a gente saber como trabalhar isso, como receber diferentes públicos, a gente só vai conhecer e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conversar com as pessoas que nos visitam, para a gente saber o que elas querem, o que elas precisam, o que elas procuram. São pesquisas sobre a área de atuação do museu. Se a gente tem um museu de história natural, ele tem que promover a pesquisa sobre isso na região. O museu de arqueologia e etnografia, ele precisa promover isso na região. É uma obrigação dele. Ele vai cumprir a função social. Não é só uma ideia, é algo que é necessário que ele faça. Isso sempre ajuda o museu. Se você promove a pesquisa na área da atuação do museu, você consegue informações de volta para ele que você pode usar para sua pesquisa de acervo, para sua pesquisa de exposição, que você consegue extroverter de alguma forma. E, claro, as pesquisas sobre conservação, sobre museologia, sobre patrimônio, sobre temas afins, as coisas estão sempre mudando. Quando a gente trabalha com conservação, quando a gente trabalha com preservação, a gente sabe que a gente sempre tem que estar atualizado, a gente precisa trabalhar isso, para a gente saber o que está acontecendo nesse mundo e como tratar o nosso acervo da melhor forma, como fazer uma educação patrimonial melhor, como entender melhor a área da museologia, senão a gente fica muito preso a um pensamento que não é mais o pensamento atual. Uma pessoa que se formou nos anos 80, se ela não se atualizar, vocês viram o quanto de discussão a gente teve, o quanto as definições mudaram desde então. Parece que é pouco tempo, mas não é pouco tempo, porque o mundo ele muda muito rápido, a sociedade muda muito rápido, e a gente sempre tem que estar pesquisando e entendendo melhor essa sociedade para ver o que ela espera dessas instituições e o que faz, como que a gente vai fazer para ser um melhor profissional dentro das nossas áreas. E aí eu tô falando, você não precisa ser museólogo para isso. Você pode ser simplesmente uma pessoa que está trabalhando em um museu, mas você vai querer dar o seu melhor, você vai querer entender a área, porque você está trabalhando nela. E é uma área linda, né, gente? E aí, ou seja, posso dizer aqui que um eixo, ele não funciona sem o outro. Isso é muito claro. Quando a gente pensa que a gente está lá expondo, sem pesquisar, e que está tudo certo, a pessoa, ela visita a exposição e ela vai ter exatamente essa sensação de que está faltando alguma coisa. Porque a gente tem uma exposição vaga, superficial, que dificilmente vai comunicar alguma coisa. A gente tem aquela exposição que é literalmente objetos em cima de móveis. E o que você sente quando você vê um objeto só em cima de móveis? Pouca coisa, né? Lembra aquele exemplo que eu dei da senhorinha, que entrou no museu e viu a xícara? Ela conseguiu remeter aquilo também pelo cenário que fazia parte. Se a gente tivesse as mesmas xícaras dentro de um armário, lotado com milhares e milhares de outras xícaras, todas sem informação nenhuma, sem um pensamento para fazer aquilo, sem uma pesquisa para fazer aquilo, será que ela teria tido a mesma reação? Pode ser que não. E a gente sempre tem essa responsabilidade de que quando as pessoas entram no museu, elas estão assumindo que tudo que está escrito no museu é verdade. É fato, a gente tem esse poder. Então, o que você escreve num texto expositivo tem que ser escrito com muito cuidado. A pessoa vai sair de lá tendo certeza que a informação que ela recebeu é verdadeira. Ela pode concordar ou não, mas ela vai achar que aquilo é real. Se você não fez uma pesquisa de verdade e você está passando uma informação errada, ou você não está passando uma informação, você induz a pessoa ao erro. E aí, onde que está a nossa responsabilidade? Vocês lembram que lá na nova definição diz que os museus funcionam eticamente? Como que está a nossa ética nesse sentido? E, por outro lado, se a gente expõe sem salvaguardar, os objetos expostos sem cuidado, eles têm uma redução de vida, né? Quanto, que nem eu falei, a gente quer que os objetos eles fiquem o mais felizes possível. Pensando novamente em uma exposição que foi pensada aí sem os cuidados de salvaguardar. Ela pode ter uma baita pesquisa, ser uma exposição super bem fundamentada, mas de repente a pessoa pegou uma fotografia ou um objeto original, porque ia ficar muito legal naquele contexto, um documento de papel, não sei, e colocou uma luz muito forte em cima. A gente sabe que dali a alguns anos a gente não vai ter mais a imagem na fotografia ou a escrita no documento. Então, a gente está reduzindo as nossas possibilidades de manter esses objetos o máximo possível, que é a nossa missão, afinal de contas, a nossa missão é salvaguardar também, né? A gente é uma instituição que conserva.
Além disso, a gente começa a ter possibilidades reduzidas, porque se a gente tem todos os nossos objetos em mau estado, que eles vão se deteriorando com o tempo e a gente não faz nada, como que a gente vai colocar ele para exposição? Os objetos quebrados, sem informação, sem conseguir entender o contexto, começa a ficar meio difícil a nossa vida, né? Por outro lado, o que acontece se a gente salvaguardar sem pesquisar? Bom, a preservação do objeto pelo objeto reduz o valor do documento desse acervo. Ele não tem mais, então, esse contato que ele pode ter com as pessoas, né? A gente está guardando algo e a pessoa não vai conseguir pesquisar. Então, a gente não vai conseguir saber para que ele servia, a gente não vai conseguir saber informações sobre ele. E aí, a gente já pode ligar uma coisa com a outra. Se a gente não sabe as informações sobre ele, como que a gente vai expor depois? O que a gente está expondo? E se a gente salvaguarda sem expor? Aí é mais fácil eu comprar um baú bem bonito e colocar os objetos dentro, fechar e sentar em cima, né? Afinal de contas, os museus, eles expõem, tá? Na maior parte das definições aí. E os museus, eles são públicos. Se a gente deixa todos os nossos objetos fechados, eles não vão cumprir a função deles, porque a comunidade, as pessoas, elas não vão ter acesso a essa informação, não vão ter acesso a esse documento, porque objetos também são documento. Então, por que diabos a gente está salvaguardando? Que diferença que faz eu guardar um objeto para sempre trancado ou eu não guardar um objeto? Por outro lado, se a gente pesquisar sem salvaguardar, o que acontece? A longo prazo, a gente nem vai ter o que pesquisar, né? Porque o objeto já vai ter ido embora. E se a gente pesquisa sem expor, a gente acaba ficando preso nas pesquisas, que nem as pesquisas acadêmicas muitas vezes são, que elas são fechadas, ostracistas, voltadas para poucas pessoas. Elas acabam não atingindo as pessoas. Eu sempre falo que uma das coisas mais prazerosas que a gente tem quando a gente trabalha com pesquisa é a pesquisa de exposição. A pesquisa que instantaneamente, ou quase instantaneamente, ela chega ao público. E que público ela chega? As pessoas que têm a mesma formação que eu, as pessoas que têm, trabalham na mesma área que eu, não, ela chega para todo mundo. E se a gente fizer uma pesquisa bem feita, se a gente fizer uma exposição bem feita, a gente consegue atingir um público muito grande, com uma linguagem muito diversa, fazendo com que essa pesquisa ela seja realmente tem um fim, né? Que ela realmente tem um fim. E isso é uma das coisas mais gostosas que você pode ter quando você trabalha com pesquisa, pelo menos no meu ponto de vista. E, gente, tá acabando, eu prometo. E aí a gente fica pensando nisso tudo, né? Que os museus ele têm um longo caminho para conseguir manter o equilíbrio entre as áreas, proporcionar as experiências diversas, tornando-se verdadeiramente acessíveis e inclusivos. Mas, de novo, enquanto eles não fazem isso, eles deixam de ser museus, é complicado, né? Das definições que a gente teve, a gente sempre tem essa discussão de que os museus, eles acabam, muitas vezes, na prática, não chegando lá. Eles não são museus pela teoria, né? Enfim. E aí era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para a gente discutir, para a gente apresentar. E agora a gente pode conversar um pouco sobre o tema, sobre o que vocês acharam, sobre o que vocês acham, sobre quais as experiências que vocês têm, enfim. Eu gostaria de pedir que cada fala levante a mãozinha que está logo abaixo, e aí a gente vai abrindo o microfone de acordo com a ordem que levantarem a mãozinha para várias pessoas não abrirem de uma vez, porque daí prejudica o som, tá bom? Obrigada. Obrigada, Manu, pela ajuda técnica aí. É Luciana, né, que tinha aberto? Pode continuar, Luciana. Desculpa, te interrompi. Gente, eu anotei três pontos aqui da fala da Mari, que tem tudo a ver com a museologia social e a inclusão, né? A primeira, que é uma palavra que, para mim, define extremamente museu, é o sentimento de pertença de uma comunidade naquela exposição, ou naquele acervo, ou naquele patrimônio imaterial que o museu proporciona. Ontem a gente teve uma
um exemplo maravilhoso de patrimônio material no Museu do Folclore, né, Mari? Que foi a nossa Folia de Reis, que é a coisa mais linda aqui do Vale do Paraíba. E eu queria, gente, juro por Deus, eu já pesquisei em tudo quanto é lugar, mas eu não consigo achar o nome de um museu de Belo Horizonte. A Drica Sadante, que está aqui, que é minha colega de turma da Claretiana, ela está aqui na reunião com a gente. Dri, se você lembrar, me ajuda. É um museu lá em Belo Horizonte, onde o gestor do museu pede para a comunidade trazer objetos que lhe digam alguma coisa. Então, é uma inclusão, é uma formação de acervo pela comunidade. Eu acho isso a coisa mais linda, porque cada um que leva, por exemplo, uma lamparina ou um castiçal, aquilo tudo não é só um objeto, como a Mari comentou, ele deixa de ser um objeto utilitário para comunicar alguma coisa. Então, são esses 3 pontos que eu queria só falar rapidinho, que é a pertença, que eu acho lindo esse termo, eu pertenço, então eu cuido, né? Que eu acho que é o principal. A imaterialidade, né, do nosso patrimônio, que eu dei o exemplo, e esse Museu de Belo Horizonte, gente, prometo que eu vou trazer o nome, mas eu não consigo encontrar, que vergonha. Mas é isso aí. Mari, obrigada, foi demais. Obrigada mesmo. Quando você lembrar, você fala depois. Então, tem várias ações nesse sentido que eu acho super legais. O Museu das Coisas Banais também é super legal, né? O pessoal realmente pega, entre aspas, objetos banais do cotidiano deles. É um banco virtual, no caso, né? Ele não tem um espaço físico. E ele realmente, as pessoas entregam as coisas mais simples possíveis e contam um pouco da história e evocam essas memórias, essa relação afetiva com os objetos. É sempre muito legal isso. E a gente tem que pensar que essa ideia de participar, de pertencimento, que a Luciana está falando, isso não acontece só em museus comunitários ou em experiências sociomuseológicas. Museus tradicionais, eles também têm o dever, agora a gente sabe, né, o dever, não é uma escolha, de realmente criar essa relação de pertencimento. Eles têm o dever de fazer com que a comunidade participe deles. E a gente tem ferramentas inúmeras para isso. Não importa que o museu seja um museu, entre aspas, tradicional, as ações sociais que ele pode desenvolver são inúmeras. A gente vê, por exemplo, a Pinacoteca, que é um museu muito tradicional, que geralmente, muitas vezes, faz ações incríveis, comunitárias e sociais, com o público da região da Luz, que a gente sabe que é uma região em situação de vulnerabilidade. Eles acabam trazendo essas pessoas para conversar, para fazer as ações, para participar, para integrar o espaço. E é um museu completamente tradicional. A gente tem também muitos exemplos disso acontecendo na pesquisa também. Museus tradicionais que convidam o público a contar suas histórias referentes aos objetos que eles têm lá. Isso são ações que têm acontecido. O Museu Júlio de Castilhos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, são vários os exemplos. Então, é legal a gente pensar que, sim, museus comunitários, museus que estão mais voltados para a museologia social, eles já vão naturalmente fazer isso, mas museus tradicionais, eles também fazem, ou podem fazer, ou deveriam. Enfim. Pode falar, Ana Cristina. Bom dia, tudo bem? Eu sou Ana Cristina, aqui de São José dos Campos, sou munícipe e conheci o Ecomuseu, né? E eu gostaria de saber, com essa nova definição e a participação da comunidade nos museus atuais, a gente vê a dificuldade às vezes, porque as pessoas, principalmente quando abrem para a comunidade, elas confundem muito com assistencialismo, caridade. Como que é trabalhado isso no museu atual? Como é trabalhado, vai depender de cada museu, mas o que eu acho que isso pode ser trabalhado? Eu acho que o museu, ele tem sim esse papel de, até como você disse, de assistencialismo, sim. Ele tem esse papel social de tentar ajudar as pessoas a se desenvolver. Como? Através do empoderamento, do conhecimento daquilo que lhes pertence. Quando a gente trabalha com o patrimônio, a gente está trabalhando com patrimônio diverso, porque agora a gente tem que trabalhar com patrimônio diverso, independente da região que a gente esteja, independente do tema do museu. A gente tem, por exemplo, um museu histórico que está acostumado a trabalhar a história de determinadas elites, de determinados espaços, supondo, né? É um museu fictício, mas vamos supor que tem um museu assim. Aí a gente tem esse museu desse jeito,
e de repente ele começa a fazer ações que vão incluir outras pessoas, né? Vamos supor que nesse mesmo museu fictício, ele tenha uma exposição sobre a Revolução Constitucionalista. Vou falar um exemplo paulistano aqui, porque a gente está entre, né? Enfim, paulista e paulistano. E nesse mesmo museu, ele tem lá os nomes de alguns soldados, as medalhas de alguns soldados. A gente pode trazer nesse discurso o discurso de outras pessoas, e ele pode ser inclusivo. A gente pode chamar os descendentes dos revolucionários para falar um pouco sobre o papel da família deles. Isso é uma participação comunitária. Como que a gente faz para ele ser diverso, para ele ser inclusivo? A gente pode não ficar focado só no papel dos revolucionários, mas pensar no papel da mulher na Revolução Constitucionalista, que foi fortíssimo, no papel da comunidade negra na Revolução Constitucionalista, que foi fortíssimo. Então, a gente não precisa ficar pensando naquele soldado que fica estampado nos murais, o soldado branco defendendo o muro da Constituição, que nem tinha em diversos lugares por aí, como monumento. Todas essas ações, elas acabam, de alguma forma, sendo inclusivas. E elas acabam, de alguma forma, trabalhando diversas formas, né? Um outro exemplo que a gente pode pensar, há um tempo atrás, eu acho que foi o Museu da Língua Portuguesa, que fez uma ação com os garis da região, né? E eles chamaram os garis para colocar lá os modos de fala, para colocar o que eles vivem no cotidiano nas exposições. Então, você está chamando para a exposição e para o museu pessoas que não necessariamente integram o espaço do museu. Normalmente, elas passam na frente, fazendo o trabalho delas, elas não entram nesses espaços. Quando a gente cria ações que convidam essas pessoas para dar voz a elas, a gente está tendo ações aí de diversificação, de inclusão, de participação. As coisas, elas podem ser simples, às vezes elas são complexas, mas elas podem ser simples. Em um museu que eu trabalhei, eu queria muito ter me inspirado, pena que não deu tempo, nessa ação do Museu da Língua Portuguesa, porque a gente realmente tinha os trabalhadores da limpeza urbana que deixavam, juro para vocês, eles entravam no espaço, deixavam os carrinhos de limpeza na frente da reserva técnica e eles não entravam no museu. Então, eles estavam todos os dias no museu, no quintal do museu, e eles nunca tinham entrado no museu. E aí a minha ideia era fazer uma ação muito semelhante, mas acabou não dando tempo, por N razões. Espero que eles tenham dado seguimento à ideia. Não sei como ficou. Pode falar. Quando eu falo do assistencialismo, por exemplo, principalmente quando a gente está aberto para a comunidade de mais baixa renda, e que às vezes a cultura não está tão forte, firme ali, né, conceituada, as pessoas veem as ações como um assistencialismo financeiro, entendeu? Tipo entrega de cesta básica, que ela vai ter algum benefício, isso que eu quero dizer, um benefício financeiro e não algo cultural, educativo. Existe essa dificuldade, não existe? Olha, eu não vivenciei, mas pode ser que sim. Não vou falar que não, porque eu não vivenciei todas as situações. Mas eu acho que como o trabalho ele acaba sendo voltado para a educação patrimonial de alguma forma, muitas vezes as pessoas acabam se relacionando nisso. Se alguém tiver alguma experiência nesse sentido, fiquem à vontade aí para colaborar com a discussão. Eu realmente não tenho conhecimento sobre isso, mas pode acontecer. Mas também não veria como um problema, porque daí você consegue instruir a pessoa de outra forma. Você pode aproveitar a visita dela no museu, no momento em que ela está esperando ter algum tipo de assistência financeira, para explicar o papel do museu, para incluí-la nos processos. Eu acho que a gente consegue transformar qualquer situação em uma oportunidade de tentar trazer novos discursos e essas pessoas para participar do museu, de alguma forma. Pode falar, Murilo. A gente estava conversando aqui sobre essa questão de compartilhar o espaço público e proporcionar às outras pessoas essa experiência de entrar no museu e, enfim, acessar áreas da sociedade onde as pessoas não têm esse tipo de local para frequentar. Isso me lembrou muito aquele documentário do Emicida, Amarelo. Ele faz um show maravilhoso, gigantesco, no Teatro Municipal de São Paulo, e ele conta que ele passava lá na frente todo dia
e que ele nunca entrou naquele lugar e que ele levou pessoas da comunidade para lá e que nenhuma delas nunca tinha entrado no teatro municipal. Então, tipo, quando eu escuto falar disso, até me arrepio um pouco, porque quando você proporciona esse tipo de experiência para a pessoa, você não está só proporcionando uma experiência para ela, mas você está falando para ela um contexto histórico, um contexto social, você está falando para ela que ela estar ali, existe um motivo dela estar ali, e também existia um motivo dela não estar ali, né? A ausência e a presença dela são justificáveis, né? Infelizmente por motivos bem tristes, né? Às vezes. E estar ali é um ato de resistência, né? Então acredito que quando uma pessoa ela frequenta um museu, ela está ali conhecendo a história dela, ela está ali frequentando a história não dela, mas pode ser de outras coisas também. E às vezes também ela pode estar aprendendo sobre o motivo dela nunca ter estado ali antes. Então, eu acho que é muito sobre isso também, sabe? Você proporcionar para a pessoa uma experiência que ela nunca vai esquecer. Eu visitei alguns museus na minha vida e vários, todos eles sem exceção, inclusive o Museu do Folclore, tem um grande espaço assim. Então, quando a gente estava falando lá atrás sobre você ser diverso, né, o museu oferecer essa diversidade, ele oferecer esse amparo, né, ele englobar as pessoas assim para trazer para ele, para falar, olha, né, a gente está recebendo, a gente está divulgando, a gente está fomentando aqui essa cultura. Eu acho que isso ele não contribui só para a pessoa entender, né, o caráter disso, ela saber o ensinamento que ela vai tirar daquilo, mas também contribui para você para essa manutenção social, né? Para você ele tá sempre falando para a pessoa que aquilo é importante, que ela tá ali por um motivo, né? E que essa experiência dela não contribui só para ela, mas também por aquele meio ali, porque quanto mais pessoas sabem, menos pessoas erram que elas já sabem, né? Então, eu acho que é muito sobre isso, assim, é uma coisa importantíssima. Achei muito bom, quis só agregar esse ponto. Obrigado. Poxa, achei o exemplo perfeito você falando desse show. É exatamente isso. Os museus, claro, espaços arquitetonicamente imponentes, como o Teatro Municipal ou muitos museus, eles têm barreiras simbólicas, né? As barreiras, elas existem. E quando a gente fala em inclusão, por isso que eu disse, inclusão não é você colocar uma rampa para acesso de cadeirante. Isso não é inclusão. A inclusão é realmente você tentar o máximo possível quebrar essas barreiras simbólicas e fazer com que as pessoas se sintam à vontade de entrar nesses espaços. Quando a gente vê um prédio imponente, que nem é o prédio do Teatro Municipal, e ele é incrível, ele é imponente, você fica até pensando, putz, será que eu estou com uma roupa certa para entrar aí? Será que eu posso entrar aí? Será que esse lugar não é só para pessoas assim ou pessoas assado? Não é? A gente chega nisso. E quando a gente começa a fazer ações diferentes, que não são características daquele espaço, mas que faz com que as pessoas se sintam à vontade de entrar nesses espaços, a gente consegue atingir públicos diversos. Então, eu acho que realmente esse exemplo foi perfeito, eu adorei. Obrigada pela contribuição aí. Sim, com certeza. E é exatamente isso. Quando a gente vai frequentar um lugar assim, a gente acha que precisa de uma vestimenta, que a gente pode não estar de acordo. Então, é muito mais mesmo sobre, assim, estar ali, ter a oportunidade de estar ali ou não, né? Afinal, a cultura, ela era uma coisa elitizada, né? Ela ainda é uma coisa elitizada até os dias de hoje. Então, quando a gente fala para o deleite cultural, as pessoas não imaginam um cara da favela indo no museu, né? Vamos ser sinceros, a gente imagina o quê? A família ali no centro da cidade, que um belo dia acorda numa manhã de domingo e fala, vamos num piquenique, depois vamos ao museu, né? A gente não imagina que isso venha dessa parte. Então é exatamente isso, é sobre você democratizar, né? Você dar essa possibilidade para as pessoas de vivenciarem isso também. A gente pegar aquele termo, né, da definição falando que o museu ele é aberto ao público, mas ser aberto ao público não é o suficiente. Você abrir as portas não significa que ele é aberto ao público. O Fabrício também escreveu aqui que ele já pensou nisso também.
E aí volta a provocação, né, meus amigos? A gente vê isso aí, a gente está falando um monte disso, mas quantos dos museus são assim? Pode falar, Fabrício. Olá, gente, bom dia. Estou adorando esse encontro do museu. E vocês estavam falando aí, e eu me remeti agora numa experiência assim, que eu passei, né? Eu estagiei em um museu, que foi um museu de time, né? De futebol aqui da Bahia. E eu observei a diferença entre eu estagiando nesse museu e outros museus que existem aqui em Salvador e que o público parece que é mais voltado para determinados temas de museu. Como o museu ele era de um tema de time, ia muita gente. E a gente tinha, às vezes, que se dividir para poder atender a demanda. Outros museus, como você falou aí, com prédios imponentes, que resgatam, né? Tem essa ideia de resgatar a ideia do passado, no presente e tudo mais, e que estão em lugares muito assim, privilegiados daqui de Salvador, poucas pessoas vão. E o público também que vai visitar é diferente. E aí, por um momento, há um tempo atrás, eu não me via frequentando esses espaços, né? E depois que eu entrei na universidade, eu fui aprendendo mais que eu fui amadurecendo, hoje eu tenho essa consciência de dizer, sim, eu posso ir visitar esses outros museus, em que antes eu imaginava que eu não poderia ir por várias coisas, assim, por cor, por roupa, e é isso. Eu acho que museu é um lugar para você conhecer a cidade também, né? Acho que ele traz um pouco o resgate daquela cidade, do país também, e você conhecer outras pessoas, uma troca de experiência. Quando você falou da moça, da senhora que acabou chorando, e tudo mais, isso é muito comum, né? Lá no museu do time, várias pessoas quando iam lá, elas acabavam ficando emocionadas, choravam, então também tem esse poder, né, de trazer essa emoção. E é isso. Obrigado. É isso aí, exatamente. Os museus de time, normalmente, eles fazem bastante sucesso. Museus que têm um tema, que é engraçado isso, né? Museus que têm temas que são próximos do nosso cotidiano, eles acabam tendo uma facilidade maior para a gente se relacionar com eles, porque a gente se identifica mais. É aquilo que a gente sempre fala, né? O museu, ele é um reflexo, ou deveria ser um reflexo da sociedade. Quando a gente aborda temas que refletem a nossa sociedade muito bem, fica muito mais fácil para a gente chegar perto deles. Aí, a gente está falando sobre isso como visitante, né, que muitas vezes a gente vê esses espaços que são mais elitizados, ou que tem uma arquitetura imponente, ou qualquer coisa assim, e a gente fica, né, meio constrangido de entrar, dependendo da nossa roupa, dependendo de como a gente chegou lá, né, às vezes só você ter ido de ônibus, você já fala, putz, nem sei, né, mas outra coisa que a gente tem que pensar é no lugar deles, o trabalho que esses espaços têm para tentar mostrar que você pode entrar lá sim, é muito difícil também. Quando você vivencia os dois lados, é muito complicado. Eu tenho a oportunidade de trabalhar em vários museus de centro de cidade que são em casarões. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 desses. Em casarões bem bonitos, bem imponentes, e as pessoas passam na frente e elas não entram. Não entram. E muitas vezes esses prédios ainda são tombados e você não pode colocar letreiros na frente que chamem a atenção. Então, o que acontecia em um desses espaços que eu trabalhava? O museu já estava lá há 35 anos. As pessoas chamavam o prédio do museu de a antiga intendência municipal. O negócio já tinha sido intendência municipal no início do século, década de 20, ele parou de ser intendência municipal. Desde então, ele foi 500 mil coisas. O pessoal que falava que era intendência municipal nem sabia o que era intendência municipal. E mesmo assim, o prédio era o quê? O prédio da intendência municipal. E não importa, a gente podia falar o que a gente quisesse, a gente podia fazer o que a gente quisesse, a gente tentava fazer ação na frente, a gente tentava fazer ação na praça, porque tinha uma praça na frente, um canteiro, a gente fez papel para colocar nas bandejas da praça de alimentação de um shopping que tinha ali perto, falando sobre o museu. Gente, é um trabalho sem fim.
E você pensa que o museu ele tem tudo, ele está no centro da cidade, tem uma parada de ônibus na frente, tem tudo. Mas ele não tem nada, porque ele não é acessível por alguma razão, né? As barreiras simbólicas. E dá muito trabalho da gente quebrar essas barreiras simbólicas. Eu tenho atuado em outro museu que tem uma situação muito parecida, e acontece a mesma coisa. A ponto de eu ouvir gente da prefeitura falar para mim que talvez fosse melhor fazer o museu em outro lugar. E eles falam, mas o problema não é o lugar, porque ele está no centro da cidade, tem a avenida de baixo é a avenida mais movimentada da cidade, aqui é uma avenida comercial super movimentada, o problema não é esse. O problema é tentar fazer com que as pessoas vejam aquele espaço como um espaço diferente. Mas aí também tem aquela coisa, né? Às vezes o discurso do museu não colabora. Pode falar, Murilo. Assim, é exatamente isso que eu acho, inclusive, que, por exemplo, quando você não sente que aquele espaço é para você, né, que você sente que você não está apropriado para ir para aquele espaço, você tende a achar que, por consequência, a cultura que deve ter lá dentro também não deve importar muito. Então, tipo assim, isso é muito perigoso porque as pessoas acham que, tal lugar, poxa, não vou entrar nunca lá, vou pesquisar o quê, né? Por que que eu vou querer saber o que que tem lá dentro se eu nunca vou frequentar aquele lugar? Aí, tipo, as pessoas vão saindo, as pessoas nunca vão pesquisar, nunca vão entrar, e acho que essa fomentação de cultura também, não só no estado, nem na cidade, mas no país inteiro, ela é um pouco, ela sofre um pouco, né? A gente tem uma deficiência de cultura, de lazer, assim, que abrange as pessoas, a gente não é muito geral. Então, é muito difícil mesmo, como você falou. Acho que precisaria de uma ação muito ampla, né, para você mudar isso nas pessoas e falar que elas são sim pertencentes àquele lugar, que elas podem ir, que elas precisam entender que aquilo é importante. Mas isso precisa vir desde cedo, né? Isso precisa fazer um entendimento para que ela entenda que o que tem ali é importante e que ela precisa daquilo, né? E que aquilo é dela, né? Que isso é o mais interessante. Aquilo é dela. Às vezes a gente esquece que o museu é nosso. E ele é. Bom, e aí, então, acontece várias coisas. Eu penso assim, será que precisa ser uma ação grande ou se são várias açõezinhas que a gente vai fazendo, sabe, trabalho de formiguinha? Porque eu sempre acabo fazendo trabalho de formiguinha, que são aquelas ações que a gente vai ao longo do ano tentando fazer, para ver se uma hora, quem sabe, as pessoas começam a entrar mais no museu. E viver o museu, né? Não é só entrar. Ó, o Lucas deu aqui um exemplo também, né, que tem a sede principal da Fundação Cultural de Paraibuna, um casarão de 1878. Ele já recebeu diversos relatos de munícipes que não sabiam que poderiam entrar ou que não conhecem os espaços e ações da instituição. É exatamente isso que acontece. E vocês não estão sozinhos. Eu acho que assim, ó, posso dizer que 80% dos museus de casarão acabam sofrendo essa mesma situação. E é engraçado que como normalmente são prédios que têm algum significado para a história da cidade, eles acabam sendo adaptados para museu, né? Então, a situação é extremamente comum. Pode falar, Renata. Eu fiquei meio encafifada com o conceito do lugar de memória, né? E aí, falando dessa questão dos casarões, assim, eu fiquei pensando se não seria uma questão também de a comunidade, a sociedade, ela já construiu esse lugar de memória nessa arquitetura, e o museu, quando ele se coloca nesse mesmo lugar, ele está construindo uma outra camada, né, de um outro lugar de memória que talvez não tenha desconstruído, então acaba tendo essas barreiras. Faz sentido? Faz. O pessoal fala normalmente que os espaços eles têm uma vocação, né? E essa vocação ela é arquitetônica. Então, se realmente você tem um prédio, que nem você falou, que é um casarão de um cafeicultor, e a gente tem toda a história, que nem de um dos exemplos que eu dei era exatamente isso, né? O casarão de cafeicultor. E a gente tem exatamente
toda essa relação de poder que o cafeicultor tinha, da relação com os povos escravizados, da relação social, as pessoas sabem que aquele espaço não era o espaço delas. Então, é difícil você convencer que aquele espaço é um espaço delas. Quando eu estava aí no Museu do Folclore, né, eu lembro muito de pessoas chegando, assim, eu lembro de uma família que eles queriam entrar no museu para saber como que era dentro da casa, porque era a casa do Olivo Gomes, não era o Museu do Folclore. Por mais que também está ali há 30 anos, né, tinha essa, não, eu quero saber onde era a cozinha, como que era lá dentro, o tamanho dos cômodos, e aí a gente falava, não, mas já não está desse jeito, mas ainda tinha consolidado na memória deles, enfim, né. Perfeito, isso aí me lembra o exemplo que eu sempre dava desses museus casas. Eu estagiei no Museu da Baronesa, em Pelotas, e o que acontecia? Ele era um museu casa, então os cenários, às vezes, eram bem recriados, e tinha o cenário dos quartos, e as pessoas sempre abriam o guarda-roupa e as gavetas do quarto, para ver se, de repente, não sei, a gente achava, será que eles querem achar a calcinha da baronesa? Eles querem ver a roupa da baronesa? Alguma coisa eles estavam em busca, porque a curiosidade era exatamente essa, era para tentar saber o que tinha, como era morar ali, como era, enfim, várias coisas nesse sentido, e não entender o que aquele espaço está representando. Então, eu adorei também o que você está falando, porque é exatamente isso. Como os espaços, eles têm essa vocação, eles carregam um estigma, né, daquilo que eles eram, eles acabam realmente tendo uma situação diferente. Mas a gente também pode pensar nos espaços que são construídos para ser museu, porque agora eu fiquei pensando aí na sua reflexão, e a gente tem espaços que são imponentes e são construídos para ser museu, e eles acabam tendo uma situação semelhante, né? Então, a gente vê, por exemplo, o prédio do MASP, ele é um prédio extremamente imponente, foi feito para ser um museu, e mesmo assim as pessoas têm uma relação diferente. Tudo bem que é um museu de arte, e aí a gente entra em outras questões, porque museus de arte normalmente acabam sendo um museu mais elitista possível, o mais distante da população possível. As pessoas, às vezes, não fazem questão de comunicar de forma compreensível para o público normal, isso também por questão de status, mas enfim, tirando essas reflexões, eu imagino que muitos museus que tenham um prédio que é construído para ser museu, mas que também tem características imponentes, acabam sofrendo de alguma forma por causa disso. A gente poderia fazer um estudo sobre isso. A Ana Cristina tinha dito que acredita que necessita de mais divulgação para quebrar essas barreiras, né? Isso em todos os sentidos. E aí a gente está falando, o Murilo tinha falado de grandes ações ou de pequenas ações, eu acho que independente de quais sejam as ações, quanto mais ações a gente faz, mais a gente divulga e tenta incluir as pessoas e quebrar a barreira. É bem difícil. Bem difícil mesmo. A gente tem que tentar, né? Pô, gente, muito legal a gente ficar conversando. Pode falar, Ana Cristina. Você mencionou sobre que o museu não deve ficar muito preso a financiamento, atrás de só a parte de exposição, né? Mas é muito difícil, né? Porque como não tem um apoio, assim, municipal ou do Estado, acaba que a pessoa acaba vivendo, trabalhando só para correr atrás de recursos, né? E como isso dificulta o trabalho também, porque daí a pessoa está só direcionada para aquilo, né? Não consegue, por exemplo, tornar o museu mais atrativo. Uma das coisas que desestimula também, não sei como que funciona essa parte de estar trazendo novos artistas, renovando o local, sabe? Porque às vezes a pessoa vai e fala, nunca muda, sempre a mesma coisa, a gente vai lá, vai ver a exposição, toda vez, faz 10 anos que eu vou lá, não muda, entendeu? O ambiente não muda, não tem uma reestruturação, isso acaba desestimulando a gente a participar também. Perfeito, as duas coisas que você falou, as duas, né? A gente está falando, legal, comunicar não é só expor, né? A gente também sabe que museu não é só expor e que tem toda aquela parte que a gente tem que fazer para conseguir expor de uma forma decente. Mas na prática, é exatamente o que você falou. Se a gente vai escrever um projeto para captação de recursos, se a gente vai conversar com a prefeitura para tentar também um direcionamento de verba para o museu, a primeira coisa que eles querem saber é onde que vai aparecer.
Se a gente consegue apoio de uma empresa, a empresa não quer apoiar e deixar lá na reserva técnica uma placa dizendo que os armários são novos, ou que colocou armário deslizante, ou que agora, nossa, vocês têm um laboratório, que legal. Porque ninguém vai ver, ou pouquíssimas pessoas vão ver. Eles querem ter estampado que a exposição de longa duração do museu foi financiada por, sei lá, né, enfim, pelo museu tal, pelo museu Y, pelo banco, pela prefeitura, porque é isso que acaba aparecendo. Então, as pessoas também acabam fazendo muito mais ações de comunicação por causa disso, porque é o que aparece. Fato, muito mais fácil. E a outra coisa que você falou também, que faz todo sentido, né? Quando a gente pensa aí, então... desculpa, você tinha falado do patrocínio, o que mais? Eu me perdi. Sobre a rotatividade para Perfeito. estimular mais a ida das pessoas, né? Perfeito, perfeito. Então, isso aí é um problema, porque a gente tem as chamadas exposições de longa duração, antigamente chamadas de exposições permanentes, que são essas exposições que ficam 10, 15, 20 anos, a mesma coisa. Você foi generosa quando você falou 10, né? Porque tem exposição que está 60, a mesma coisa, desde que o museu abriu, conheço várias. E o que acontece? Para dar uma oxigenada, os museus, eles costumam, ou estão costumando, a ter um espaço para exposições de curta duração ou temporárias. E aí, sim, você tem essa sazonalidade de conseguir pegar objetos que estão dentro da reserva técnica e montar novas exposições, explorar novos temas e tudo mais. Mas acaba sendo algo pontual, né? Você pode fazer duas, três exposições ao longo do ano que sejam diferentes daquela exposição de longa duração, mas a exposição de longa duração ainda está lá. E o que é interessante nesse sentido é realmente lembrar que a gente não trabalha só com exposição. Só que como a maior parte dos museus acaba trabalhando só com exposição, a gente esquece disso. Mas se você tem uma exposição temporária que muda a cada 2 meses, e, além disso, você faz várias outras ações, você faz ações em datas comemorativas, você faz palestras, você faz contação de história, você faz exibição de filme, você faz alguma coisa, você acaba estimulando as pessoas a visitarem lá mais vezes. Não só com a escola, uma vez na vida. Ou quando a escola briga, né? Às vezes mais de uma vez, mas a escola brigou. E esse negócio de exposição há 60 anos não é mentira. Juro que eu vi uma foto de museu, que eu fiz um plano museológico, e tinha foto da exposição do dia que inaugurou o museu, igual. E aí a gente vê lá as definições do museu, tanto que mudou, né? De 60 anos para cá. Então o museu já nem é outro, as pessoas nem acham que o museu é aquilo mais, e o museu ainda está lá igual. É difícil atrair as pessoas também. Legal também de poder manter essa parte cultural da ancestralidade, mas também incluir os mais novos com tecnologia, inovação, porque hoje em dia é inevitável, né, com as redes sociais, tanta abertura aí para incentivar os mais novos no mesmo ambiente, tem a parte mais tecnológica, mais atual, com coisas da ancestralidade, para isso não se perder, né, que a gente tem o costume de ter a oralidade, essas coisas estão se perdendo, as crianças hoje em dia não têm mais esse convívio com a oralidade, contação de história, está se perdendo, né? Exatamente. Eu acho que não só recursos tecnológicos, às vezes você nem precisa de tecnologia virtual para fazer coisas interessantes que atraem os mais novos, mas mudar o olhar, né, daquilo que é exposto. Com certeza, novos recursos são fundamentais. A gente vai ter um encontro bem mais para frente, para a gente falar um pouco sobre isso. Já digo que vai ser bem mais para frente, porque, né, a gente tem que falar sobre algumas coisas antes, mas a gente chega lá. Pode falar, Murilo. Então, sobre o que a Ana falou aí sobre os mais novos, né, se perdendo aí, perdendo a oralidade, a cultura, etc. Cara, acho que é completamente isso. Acho que ela tem razão. E, inclusive, acho que não só os mais novos, mas também... Eu, por exemplo, cresci um pouco com aquele discurso assim, é história, né, coisa antiga. Por que a gente vai olhar coisa velha, né? Pra quê? Não tem porquê. Fora aquele discurso, né, hoje em dia, aquele discurso perigoso, assim, bem arriscado, de você desvalorizar a história, né?
de você desacreditar da história, de você fazer pouco caso dela, de você escolher o que você acredita ou não acredita, o que te convém, né? E isso é tão perigoso, né? E isso é exatamente o que esses espaços eles proporcionam para você não fazer, né? Que ele tá lá, ele mostra, tem a descrição muitas vezes, não só de arte, mas às vezes de objetos, às vezes de pessoas contando mesmo, assim, e isso vai se perdendo, né? E é muito perigoso isso, quando as pessoas elas param de valorizar a história verdadeira, né? E elas passam a acreditar numa coisa que elas acham que aconteceu, né? Ou até mesmo, por exemplo, voltando ao assunto das crianças, né? Quando você foca muito lá fora, quando você olha muito para outros países, outras culturas. Ai, Van Gogh, muito bonito. Nossa, Leonardo da Vinci, incrível as obras do Leonardo da Vinci. Beleza, mas você conhece alguma obra igualmente bonita aqui do Brasil? Né? Você conhece a sua história artística, a sua história cultural, tudo assim, tudo material e imaterial. Você conhece as lendas, os mitos, tudo assim que pode dar para você essa bagagem também. Então, é muito triste, né, mas é uma coisa também que a gente pode mudar, né, a gente sempre pode mudar, isso que é bom, e dá para consertar. Tá ruim, mas dá para consertar. É isso que você falou das pessoas não conhecerem, né, o próprio patrimônio. Lembra que acabaram de dar uma esfaqueada lá no de Cavalcante, né? Então a gente pensa nessas Ai, meu coisas. Deus, você foi lembrar disso, eu tive um AVC agora, 2 infartos e 3 parada cardíaca. Meu Deus, que horror. Porque é que você falou, eu só consegui Ai, pensar nisso, porque, né, é isso aí, você falou, as pessoas conhecem muito os artistas estrangeiros, mas quando elas estão de cara a cara ali com uma obra que marcou a história da arte, elas não percebem e não valorizam. Eu, Bom, por exemplo, mas não conhecia, né? Eu conheci, infelizmente, com esse trágico evento, mas achei muito lindo. Mas, infelizmente, foi com esse trágico evento. pelo menos a gente pode tirar algo de bom, viu? Todas as coisas ruins também tem algo bom. Mas, enfim, o que você está falando, né? A gente não costuma falar de uma história de verdade ou uma história de mentira. Existem múltiplas histórias e tudo mais. A gente pode falar de histórias que estão documentadas. Aquelas histórias que a gente acredita através de documentação, através de embasamento. Isso sim. E aí volta para aquilo que a gente falou, né? O museu ele tem essa missão de passar uma informação que seja baseada em alguma coisa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também em outros encontros, mas é uma responsabilidade nossa. E aí a pessoa pode chegar no museu e discutir com a informação que a gente está passando, inclusive deve. Mas a pessoa que escolhe a ignorância, né, não quer nem refletir, ela não quer nem discutir, ela só olha aquilo e já nega. Aí não é interessante, porque daí você não está aberto. Você olhar aquilo, você discutir e você não concordar é muito diferente de você ignorar, né? São coisas totalmente diferentes. Gente, estão falando já para encerrar? Eu estou gostando muito de conversar com vocês. As datas dos próximos encontros estão ali. Eu espero vocês todos de novo no mês que vem, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Antes disso, a Débora tinha falado aqui, ó. Como foi falado sobre a importância da pesquisa? Pois quem visita terá como verdade que foi. Exatamente, exatamente. Por isso que eu falo, nossa, gente, melhor, nossa, nem sei o que é melhor. É melhor não colocar informação, né, do que colocar informação errada. E muitas vezes a gente entra em museu e tem informações muito estranhas, que eu tenho quase certeza que não são verdade, e que elas acabam sendo colocadas lá por repetição de padrão e tudo mais. E aquilo é resultado da falta de pesquisa. Enfim, por isso que a gente comentou, não pode existir uma coisa sem a outra. Não existe extroversão sem pesquisa, e não existe salvaguarda sem extroversão, sem pesquisa, enfim. Tudo tem que estar ali o mais alinhado possível, apesar de na prática não acontecer isso. Mas agora eu vou encerrar de verdade verdadeira. Então, esse projeto aqui, né, a gente é do Museu do Folclore. Se vocês quiserem, sigam nossas redes sociais, o Museu do Folclore, do CCP, que é o Centro de Estudos da Cultura Popular, e a gente está vinculado à Fundação Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. Então, fiquem à vontade para seguir todas essas nossas redes sociais. Se vocês quiserem abrir a câmera, a gente vai tirar uma foto, e é isso aí. Fiquem à vontade, acho que vai ser legal.
para ficar esse registro da nosso primeiro encontro, das nossas primeiras trocas. Aí, enfim, não sei se a Manu já fez, eu vou aparecer falando, mas eu sempre apareço falando mesmo. Espero que tenha dado certo. Então, muito obrigada, gente. A gente vai se falando. Eu vou deixar aqui o meu e-mail também. Ó, se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, a gente é bem acessível. E eu gosto de conversar, como vocês já viram, não pode falar. Então, fiquem à vontade. Pode falar, Fabrício. Vai ser sempre por aquele e-mail, por aquele mesmo link, ou sempre a gente vai receber um e-mail novo com um novo link? Não tenho ideia, Manu, vai ser sempre o mesmo link? Oi, não, gente, a gente vai enviar. Agora que a gente tem o contato de todo mundo que participou, vocês vão ser os primeiros que vão receber os convites para o próximo encontro. Então, a gente envia sempre o link por e-mail mesmo, tá? Muito provavelmente não vai ser o mesmo, vai ser outro link. Então, precisa fazer inscrição de novo quando vocês receberem os convites, tá? Que é para poder a gente emitir os certificados. E os certificados serão enviados para quem teve 60% de participação no período do encontro, e eles serão enviados lá pela plataforma Simpla mesmo, tá? Nas inscrições de vocês, vai chegar no e-mail da inscrição. Obrigada, Manu, você é muito melhor nisso do que eu. Então, eu espero que vocês estejam participando só porque a gente é legal e não por causa do certificado, mas o certificado também é importante, enfim. Beijo, gente, até a próxima. A gente vai se falando. Se quiser escrever, tchau, tchau. Prazer para todo mundo, muito legal conhecer vocês. Também gostei muito. Bye.